pessoal, estamos aqui para mais um Minuto Cast e hoje eu tenho um carinho muito grande de receber a doutora em fitopatologia, a professora Carolina Deuner, que é a nossa parceira, nossa amiga de grande tempo, para a gente fazer um bate-papo, trazer um pouquinho assim da vida dela nesse Brasil afora, da vida com a família, a gente conhecer um pouquinho de quem é a Carolina. Olá, Pro, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma experiência ótima para a gente conversar um pouquinho hoje. Pro, a gente tem várias parcerias, né? Durante muitos anos aí a gente vem conversando, convivendo, trocando algumas ideias. E eu nunca lhe fiz essa pergunta, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, meio que de psicóloga. Quem é a Carolina, Pro? Eu chamo de Pro, né? Quem é a Carolina sem ser a Pro? Bom, uma mulher batalhadora que procura o seu espaço profissional no mercado, um mercado bem competitivo, um mercado onde a gente tem muitos profissionais bons e eu quero o meu lugar também nesse mercado de trabalho. E tem conquistado dia a dia, né, Pro? Eu tenho lhe acompanhado, vejo que você viaja aí o Brasil inteiro. Fala um pouquinho para nós dessa sua experiência aí, Brasil afora. O que tu tem encontrado? Como que é chegar aí em Mato Grosso, encontrar os gaúchos, essa mistura de cultura que a gente traz aqui no Brasil? Olha, é bem interessante, porque hoje a gente tem a oportunidade de visitar várias regiões, conhecer diferentes culturas, diferentes pessoas, e isso é uma das coisas maravilhosas do agro, né? Poder viajar a trabalho, misturando prazer e trabalho, porque quem trabalha com agro sabe o quanto é gratificante conversar com o produtor, ir para o campo, né, olhar a lavoura, é muito gostoso, é um trabalho que não tem rotina, então a gente gosta bastante. A gente tem a oportunidade de visitar vários produtores e muitos gaúchos que estão em outras regiões. O gaúcho tem essa característica de ser desbravador, né? E abriu regiões produtoras na Bahia, no Mato Grosso, Goiás, né? Eu sou filha de gaúcho, meu pai não foi ligado à agricultura, mas foi desbravar também outras regiões. Da onde que você, qual que é a região que você nasceu? Eu sou natural de Anápolis, Goiás. Olha só. Eu sou do Centro-Oeste, né? E vim para o Rio Grande do Sul, primeiramente para fazer o mestrado. Então eu fiz a graduação em Minas Gerais, Viçosa. Depois eu vim fazer o mestrado em Pelotas, na UFPEL, e depois eu voltei para Minas, Lavras, fazer o doutorado. Né? Então eu pude rodar um pouquinho. E depois, quando eu terminei, estava para terminar o doutorado, eu comecei a trabalhar, né? Fui selecionada na CCGL, antigamente Fundacep, né? Hoje CCGL. E fiquei lá por 3 anos até entrar na Universidade de Passo Fundo. Tu falaste que o teu pai, então, é gaúcho. De que região que ele é? De Igrejinha, Olha uma só. colônia alemã ali perto de Gramado. Aí foi lá para Minas desbravar ele foi para Goiás, né? Ele foi trabalhar em Goiás e aí conheceu a minha mãe. Minha mãe é mineira, mas criada de Uberlândia, mas criada em Anápolis. E aí nasceu a minha irmã primeiro, minha irmã 2 anos mais velha que eu. E depois nós somos em duas filhas, né? Aí você veio aqui pro Rio Grande do Sul conhecer um pouquinho da tradição e tá aí há quanto tempo, Pro? Isso, já tem 17 anos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Olha só, que legal. E gosto muito dessa região. A gente está na região norte aqui do Rio Grande do Sul, é uma região muito próspera com relação à agricultura e aí, obviamente, todos os setores envolvidos. Passo Fundo é uma cidade maravilhosa. A gente tem tudo que precisa, é uma mini capital e a gente tem um aeroporto que nos facilita muito a mobilidade. Então, gosto demais de trabalhar nessa região. Adoro Goiás, mas a oportunidade que eu tive de trabalhar aqui, eu provavelmente não saio daqui tão cedo. E a gente tá vendo um crescimento muito grande aqui na cidade também, né? Isso é muito bom, porque ela tem aquele ar de interior e ao mesmo tempo umas facilidades que a gente só encontra em cidade grande, né? A gente tem um centro médico muito bom, a gente tem universidades, né? Então, uma cidade muito desenvolvida. Pronto, tu falou da sua formação, né? Uma coisa que eu quero lhe pedir, não sei se todo mundo entende o que é
é a fitopatologia? Eu acho que dentro do agro, óbvio, a gente tem mais conhecimento, mas assim, o que realmente, como que é o dia a dia, o que faz, qual que é essa diferenciação desse doutorado em fitopatologia? Eu costumo brincar que eu sou a médica das plantas, né? E todo mundo que trabalha com fitopatologia, fitoplanta, patologia, doença. O nosso paciente não fala, né? Então eu tenho que descobrir de outras maneiras. Então a gente trabalha com a parte de doenças de planta, só que o produtor não quer saber somente qual é a doença, ele quer, como a gente vai no médico, a gente quer saber qual o problema e quer a recomendação do controle, né? Como se tratar. O produtor também, ele quer saber qual é a doença e ele quer saber o que ele tem que fazer na lavoura para resolver o problema que ele tem de doenças. Então, hoje nós fazemos a diagnose da doença e fazemos o receituário agronômico, que é a receita do que o produtor tem que fazer quando ele vai usar algum fungicida. Né? Então, essa é a nossa atividade. E hoje, por exemplo, ali na universidade, a gente tem um trabalho voltado para os produtores sem custo, onde ele leva suas amostras do problema que ele tem, soja, milho, trigo, videira, né, tomate, qualquer cultura que ele tiver problema, a gente identifica o problema, faz a diagnose e faz a recomendação de controle. Então a gente tem um serviço para atender a comunidade. Então é um serviço muito legal porque a gente tem contato com grandes produtores, pequenos produtores, contato com técnicos de cooperativa, de revendas, né, de insumos. Então a gente tem contato com todo o pessoal do agro aí. E é uma questão assim que o agro ele tem esses desafios diários, né? Tipo, um problema que eu tenho agora, daqui um pouco pode ser outro, e aí a gente tem que estar enfrentando ou olhando para a lavoura, para o cenário o tempo todo, né? Isso, a gente nunca tem um ano igual ao outro. E a gente tem duas culturas principais aqui na nossa região, soja e trigo. Tem outras que flutuam, outros cereais de inverno, ou milho no verão, mas boa parte da nossa região é soja e trigo. Então a gente fala que nunca tem um ano igual ao outro. A gente, na última safra de soja, tivemos um cenário bem difícil de precipitação, tivemos grandes perdas na soja plantada cedo, materiais precoces. A gente teve uma seca também, né? E o plantio do tarde foi melhor, de maneira geral. O que historicamente não é normal para a nossa região. A soja plantada no cedo sempre foi mais produtiva que a soja plantada no tarde. Então a gente sabe que nunca um ano é igual ao outro. Concorrência de doença. O ano passado a gente não teve ferrugem na soja, a gente teve muita mancha foliar e o normal era ter bastante ferrugem em outros anos. Então o produtor nunca está preparado 100%, sempre tem alguma surpresa no meio do caminho. Então ele precisa ter uma boa assistência técnica, ele precisa ter um consultor de confiança para poder ajudá-lo nesse momento que ele tem que tomar decisões rápidas para não ter perda na lavoura, né? E até olhando o todo, né? Que tem, por exemplo, já que a gente entrou nesse assunto, a gente tem percebido cada vez mais essas mudanças climáticas, a gente sabe quanto isso interfere também, né? Tu vê, nós estamos aqui em outubro e hoje está um dia chuvoso e frio. Sim. Né? Tem como a gente ter uma ideia do que pode se esperar para uma próxima safra de soja, não? A gente tem que acompanhar as condições climáticas. Nos parece que a gente pode ter um ano parecido com o ano passado, mas sendo otimista, a gente sempre espera que a gente vai ter cenários melhores. Mas a gente sempre vai ser influenciado pelo El Niño ou Laninha. Então a gente sempre tem que estar de olho naquela previsão de 3 meses, que é uma previsão um pouco longe ainda para a gente, mais próximo da semeadura, a gente tem que sempre olhar de novo a previsão. Lembrando que a previsão é uma previsão, ela não é a confirmação de como vai ser os eventos climáticos, mas nós temos esperança que seja uma safra melhor para o produtor, né? Não, porque a gente vê, né, que cada ano a gente não tem mais um inverno que era mais rigoroso ou era um inverno mais certinho, entra um verão ali inesperado no meio do inverno e assim o clima ele tá meio... Isso, e aqui no sul a gente tem a característica de ter veranicos, isso sempre teve. O que acontece é que às vezes ele ocorre mais no fim do ano, mais no início do ano,
né? E se a gente pensar na safra de trigo, olha, a safra desse ano foi muito parecida com a safra passada. Verdade. A gente teve um início mais seco e uma primavera mais chuvosa. Verdade. E é exatamente o que a gente está tendo. Esse ano, com essas temperaturas um pouco mais baixas agora, né? Em outubro, Sim. ainda estamos com temperaturas mais baixas. Verdade. Né? Pro, deixa eu voltar um pouquinho lá no seu pai, que eu quero descobrir de onde veio essa aptidão aí pelo agronegócio. Tu disse que ele não é agrônomo, né? É gaúcho. Com o que ele foi trabalhar lá? O meu pai trabalhou na Brahma, né? Que é uma cervejaria, e ele começou trabalhando como a parte de produção, né? E ele foi alfabetizado em alemão. Olha então só. Isso facilitou muito, porque também as máquinas eram escritas em alemão. E ele sabia ler e falar alemão, isso ajudou muito ele. E ele tinha habilidades de mecânica, de máquinas, isso ajudou ele a crescer dentro do trabalho dele, mesmo não sendo um engenheiro mecânico, né? Então ele se aposentou como chefe de produção. Olha que legal. Então a minha família não tem ligação com agro. E da onde vem essa tua paixão? Porque dá para perceber, né? Nas palestras. Isso. O que acontece? Eu sempre gostei da área de biologia, e aí eu fui tentando buscar algumas áreas que eu pudesse trabalhar com biologia. Vamos pensar a medicina. Não era a minha aptidão. Eu gostava mesmo de biologia, gostava da parte de botânica. E quando eu fui decidir o curso, eu achei que a biologia em si, ela não me traria talvez uma prosperidade, que todo mundo que está na sua profissão quer ter uma prosperidade. Então, na época, nós tínhamos uns amigos, eu moro em Anápolis, próximo da minha cidade, tem uma cidade que se chama Goianápolis. Todo mundo vai lembrar do Leandro e Leonardo, né? E aí, que são grandes produtores de tomate, aquela região é produtora de tomate. Nós tínhamos uns amigos que eles tinham fazenda, açougue, então eles eram mais ligados ao agro. E a gente sempre ia passar as férias, eu e a minha irmã. E aí eu comecei a observar. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu me lembrei que eles não eram agrônomos, mas eu me lembrei que, olha, a agronomia tem bastante biologia, botânica, da área que eu gosto. Então eu fui assim, o que você vai fazer vestibular? Hoje era o dia de fazer. Vou fazer agronomia. E eu fiz uns 5 vestibulares para agronomia. Não fiz para biologia, porque eu achei que não era o mercado que eu gostaria. E acabei passando. E passei numa das melhores do país. Na época, e ainda é, a Universidade Federal de Viçosa. Aí fiz o curso e depois decidi que eu queria fazer mestrado e doutorado. Porque na época... o comum era o pessoal sair trabalhar. Só que eu achei que era uma oportunidade de, se eu saísse para trabalhar, talvez eu não voltaria para estudar, porque depois que você começa a ganhar dinheiro, é mais difícil você parar tudo. Então eu resolvi emendar o mestrado e o doutorado. E desde a graduação eu tinha bolsa de iniciação científica. Então eu consegui bolsa no mestrado. Olha que legal. A nossa área... tem essa facilidade de você ser remunerado para fazer mestrado. Na época, eu me lembro, vamos dizer, eu entrei na graduação em 96, depois no mestrado em 2001, e aí, na época, era a bolsa, a gente conseguia viver, pagar aluguel, transporte, alimentação, era uma boa bolsa na época. E depois o doutorado. Daí também eu fiz o doutorado em federal, a gente também tinha bolsa, né? E aí só depois eu saí para trabalhar. Então muitos colegas meus já trabalhavam, eu levei 5 anos para fazer o mestrado e o doutorado. Então alguns colegas já estavam há 5 anos no mercado de trabalho, né? Então a gente que opta por fazer uma pós-graduação acaba entrando mais tarde no mercado de trabalho. Isso era uma preocupação que eu tinha, mas era uma decisão que eu tive que tomar e acho que acertei. Eu ia dizer, e essa decisão acabou te levando também para a parte do ensino, né? Como que foi essa questão de dar aulas, né? De passar esse conhecimento aí para os alunos? Eu comecei na parte de pesquisa, então eu era fitopatologista da Fundacep CCGL e eu fazia o quê? Teste de produtos no campo e ajudava o melhoramento genético na seleção de cultivares de soja e cultivares de trigo, né? E eles tinham também um programa de melhoramento de milho. Então eu dava apoio para os melhoristas
e fazia teste de fungicidas no campo. Bom, passado um tempo, eu já... 3 anos depois eu achei que eu já estava assim, tudo que eu podia ter crescido na empresa, eu cresci. E aí eu fiquei assim, olha, eu estou aberta agora já novos outras desafios. coisas. Vou ficar de olho, né? E na época abriu o concurso na UPF. E eu me lembro que eu tinha um colega, o Mário Bianchi, né, que trabalha na CCGL ainda, ele falou, vai ter concurso na UPF. E eu me lembro que eu pensei, mas você é professora? Não sei se é pra mim. E aí um dia eu encontrei o Forcellini, né, que nós trabalhamos durante 10 anos junto na Universidade de Passo Fundo, e a gente foi fazer um evento, né, de uma cooperativa. E ele falou assim, olha, a gente está com um concurso aberto, não tem interesse em fazer? E eu me lembro que eu falei para ele, eu acho que eu não tenho perfil para ser professora. E aí passaram uns dias, eu fiquei pensando naquilo e tal, e eu falei, eu vou fazer. E aí eu fiz e passei. Olha só. E aí, quando eu passei, eu tive que avisar o meu chefe, né? Conversei com o meu marido, e aí falei, o que você acha? Ele, eu acho que é uma boa oportunidade e tal. Eu falei, então, vamos encarar? Ele, vamos. E aí, eu pedi demissão da CCGL e fui para esse novo desafio para o UPF, assim, saí de uma super zona de conforto, que eu estava super bem, tinha um trabalho muito bom com as cooperativas e fui para um desafio onde eu nunca tinha dado aula, já tinha dado aula no doutorado, né? E foi um desafio grande, assim, no início, 1 ano até você rodar e só que tinha o Forcellini, que era uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito, assim, então... E ele saiu da formação, né? É. Ele saiu da formação dele, ele contou pra nós aqui que ele saiu da formação dele já dando aula. Ele saiu da formação já dentro da sala de aula. E ele foi uma pessoa muito generosa, assim, ele me ajudou bastante. E aí nós ficamos juntos no mesmo laboratório por 10 anos. Olha! E até que ele decidiu se desligar da universidade e seguir outros projetos também. Mas pronto, eu vejo assim, ó, no teu perfil, né? Óbvio que a gente acompanha aí o teu trabalho, eu vejo já esse perfil de vários desafios, né? A gente enfrentou aí a pandemia, você foi uma das parceiras nossas aí em lives e cursos, se desafiando e agora dando palestra aí pelo mundo todo, aliás, pelo mundo todo, com certeza também, né? Pelo Brasil todo. Então, acaba que essa ideia da gente não se acomodar, né? Eu acho que é muito legal. E a gente está num mundo de transformação, um mundo de mudança, e a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Com certeza. Eu me lembro, antes da pandemia, como eu dou aula na universidade, muitas vezes eu tenho uma mobilidade menor. Então, às vezes, Carolina, vem aqui no Mato Grosso dar uma palestra. Como eu tenho aula, eu às vezes não consigo ir e voltar, ou fica muito apertado, né? Fazer uma agenda no Mato Grosso e voltar para dar aula. Que é o nosso compromisso, nós temos esse compromisso com os alunos de não deixar os alunos sem aula. E aí, eu me lembro que na época eu tinha feito alguns eventos até para a BASF, que é uma empresa do agro. E eles tinham um modelo de fazer, a gente entrava num chat, eu mandava a palestra antes e o pessoal do Brasil todo entrava nesse chat e eu dava a palestra, eu ministrava a palestra e eles iam passando a minha apresentação. Isso, sei lá, talvez uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. E eu me lembro que pela questão dessa mobilidade, eu chamei algumas empresas e ofereci o meu serviço de graça em troca deles fazerem um online. Não era um online como a gente faz hoje, era muito mais rústico. E na época a maioria na verdade nenhuma das empresas aceitou, né? Porque eu pensei, bom, eu posso então ministrar a palestra daqui e o pessoal estar num restaurante, em algum lugar reunido, né? E eu me lembro que na época ninguém se interessou. E a pandemia veio. E aí todo mundo teve que se adaptar. Hoje, eventualmente, eu faço alguns eventos onde eu estou em Passo Fundo e as pessoas estão num restaurante confraternizando e eu estou num telão. Por quê? Porque a pandemia me mostrou e mostrou para as empresas que é possível fazer isso. Você reduz custo, tempo de deslocamento. Às vezes você quer aquele profissional
né? Mas ele não pode estar, então a gente aprendeu muito com a pandemia. Muito. A gente evoluiu muitos anos. E muito engraçado, né, porque tu falou, Lício, essa experiência com a base foi há 8 anos atrás, e realmente a gente já tinha essa tecnologia, tinha Skype, outras plataformas, e eu lembro agora, até esses dias eu comentando, poxa, para ir a Ijuí, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, a gente pede quase um turno inteiro, agora a gente faz reunião direto, online, então facilitou a nossa vida, né? E acho que acelerou, como a gente tem visto aí, 5 anos que a gente já poderia estar aproveitando mais, né, Pro? Mas voltando um pouquinho, assim, o seu esposo, ele também é do agro? Isso. Daí foi conhecendo as pessoas no agro, foi se... Isso. Ele já trabalhava, quando a gente namorava, eu já estava no doutorado, eu saí do mestrado e doutorado, a gente já namorava e passamos o doutorado todo. Ele trabalhava na Cevale, em Palotina, e eu ficava em Lavras, então a gente, uma vez por mês ou um mês e pouco, eu ia para lá, porque aí eu fazia todo o trabalho do doutorado e quando eu ia para Palotina eu escrevia, ficava escrevendo naquela semana, né? Me programava para isso. E aí, quando eu fui para a CCGL, ele também foi trabalhar lá. E depois, quando eu vim para Passo Fundo, ele também veio, trabalhando de AT em algumas empresas do agro. Mas ele sempre foi da área de produção de semente. E depois ele voltou para a área dele, ele trabalhou na Syngenta, né, na parte de produção de semente, 10 anos aqui no Rio Grande do Sul. E aí quando a Syngenta encerrou a produção de semente aqui, ele foi transferido para Campos Novos e aí para nós ficou ruim. E aí ele ficou só até o período de ajudar o pessoal da Syngenta a finalizar ali. E hoje ele trabalha na produção de semente em Carazinho, que era a sede que ele trabalhava antes. Então fica bem pertinho, né? Sim. A gente consegue... Hoje, ir a Carazinho é quase cruzar o tempo que você gasta para cruzar dentro de Passo Fundo. Sim, né? Então, cada vez mais tá o trânsito aqui. Então, ele é do agro também, ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado na parte de produção de sementes. E é bacana, né, porque essa troca também Eu ia dizer assim, então, hoje tu se considera uma profissional realizada, Pro? Claro, eu acho que eu sou muito realizada, eu não sou acomodada, então eu sempre quero coisas novas, né? Hoje eu trabalho na Universidade de Passo Fundo, hoje eu tenho uma estação de pesquisa, né? Onde a gente desenvolve os trabalhos da parte de fungicidas aqui em Passo Fundo. A empresa se chama ProtScience, eu tenho um sócio, o Jonas Zuck, que foi meu aluno e hoje já é engenheiro agrônomo, então nós dois tocamos a estação de pesquisa, trabalho na universidade, dou consultoria e sempre curso online, né? Parceria com vocês. Sempre se desafiando, né, sempre coisas novas. Eu acho que a gente não pode se acomodar, porque o mercado do agro é muito dinâmico. Exato. Lá na universidade, além de ser professora, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação, o Lato Senso, né? Que são aqueles encontros, uma especialização com encontros mensais, onde eu tenho 75 alunos, todos do agro, todos de cooperativa, de multinacionais. Então, assim, todo mundo buscando informação. Pro, e me diz uma coisa, como é que tu vê... quais os avanços que tu vê assim, nesse teu setor da fitopatologia? Quais são as tecnologias que tu consegue trazer para nós, assim, uma perspectiva de anos para frente, assim, de uma evolução, desde que tu entrou para hoje? Porque eu acredito, assim, em tudo, né? A gente está vivendo um momento de transformação, né? Como a gente acabou de falar aí da pandemia, são muitos avanços, muitas tecnologias. Na tua área específica, como é que tu enxerga isso? Assim, o que se espera da fitopatologia para frente? A área da fitopatologia ela é muito dinâmica, justamente porque a gente não tem um cenário igual todos os anos. Então, cada ano surge uma doença nova, não surge, mas ela se mostra mais importante num determinado ano e, eventualmente, surgem desafios novos. O nosso grande desafio é manter os fungicidas funcionando ao longo dos anos. Porque a gente sabe que hoje para desenvolver uma molécula é como desenvolver um medicamento. Às vezes se leva 10 anos, 12, 15 anos. Então, quando essa molécula entrar no mercado, ela tem que ficar o maior tempo possível
para que o custo não seja tão alto para a indústria e isso não seja repassado para o produtor. Então, em termos de tecnologia, a nossa área é muito dinâmica. Eu posso fazer a aplicação de fungicida com drone e hoje o produtor já está fazendo isso. Mas muitas vezes quem fala em tecnologia acha que tem que ser um setor super tecnológico. Eu acho que o nosso setor, ele usa muito tecnologia embutida na semente, nos produtos e nos processos de produção. Então, hoje a gente tem um segmento muito inovador, né? Se a gente pensar, eu tenho uma semente com características que o produtor quer, eu tenho resistência às doenças, eu tenho produtos, eu tenho uma soja que é resistente a um herbicida. Então é muita tecnologia embutida dentro da parte do agro e especificamente dentro da parte de fungicidas, porque o desenvolvimento de uma molécula é caro, demorado e ele tem que ficar muito tempo no mercado para que o produtor se beneficie dessa inovação, né? Hoje a gente tem trabalhado com formulações, essa é uma grande inovação, formulações que melhoram a aplicabilidade do produto no campo. Muitas vezes o produtor tem um produto só para botar no tanque, antigamente ele tinha dois, um adjuvante mais o produto. Então a tecnologia vem buscando facilitar a vida do produtor no campo. Então, retorno de embalagem é menor, erro de dosagem é menor. Então, tem uma série de vantagens que a tecnologia permite que o produtor tenha mais facilidade. E é muito legal, né? Tu vê assim essa evolução, né? Se tu olhar para antigamente, claro que a gente sempre tem desafios, né? Dentro do segmento, mas quanto melhorou, digamos, né? Tanto que tu acompanha hoje os teus alunos. Se nós voltar, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, eu lembro que os filhos de produtores, eles vinham para a faculdade, mas eles não queriam ficar lá na propriedade. Vinham para se formar em outras especialidades, outras áreas, né? E hoje eu vejo, assim, acompanhando até a mudança, essa de geração, né? Muitos jovens atuando, né? Com cada vez mais força. Hoje a qualidade de vida numa propriedade, ela não perde nada para a cidade. Hoje é internet, hoje TV a cabo, tem tudo na propriedade. E hoje muitas propriedades estão do lado do asfalto, né, onde as pessoas têm acessibilidade fácil às cidades. Então hoje a gente vê que tem muito a questão de sucessão familiar também dentro das propriedades, o que é bem interessante, é preparar alguém para ser o sucessor. Muitas vezes, antigamente, as pessoas não tinham essa visão, né? Então, eu tenho um belo patrimônio, mas quem vai ficar com esse patrimônio depois? Ou o filho vai se formar em medicina, ele vai tocar o negócio dele. Quem vai tocar aquela propriedade? O filho pode ser um administrador, ou pode ser um economista, ou pode ser um agrônomo, ou pode ser um veterinário, mas tem que ter alguém para fazer a sucessão familiar. Isso é importante, né? Com certeza. E hoje a qualidade de vida nas propriedades está permitindo isso, né, Pro? Exatamente. Você faz uma bela casa na fazenda e tem o mesmo conforto quer dizer, às vezes tem muito mais conforto e muito mais qualidade de vida. Verdade. Morando na propriedade do que na cidade. Verdade. Pro, me diz uma coisa, tu falaste ali que hoje tu tem um trabalho com um aluno, né, que foi seu aluno e hoje é seu sócio. Então, te acompanhou e essa mudança nas gerações que a gente estava conversando antes, né? Como é que é essa procura pela profissão no agro? Como é que tu está vendo desde que tu iniciou ali a dar aula até hoje, como é que tu percebe? Eu percebo, assim, falando no mercado, eu percebo cada vez mais um mercado com muitas oportunidades, né? Cada vez mais a participação geral de mulheres, né? Crescendo até o nível de mulheres também participando, mas talvez é porque a gente está dentro do mercado, né? Como é que tu vê lá na sala de aula? A gente já tem quase 14 anos que eu estou na universidade e a gente percebe que o número de mulheres vem crescendo. O que é natural, né? Eu não acho que agora temos que as mulheres agora ressaltar mais as mulheres. Eu acho que é o nosso caminho natural. Nós vamos ocupar os espaços naturalmente.
Mas, claro, é uma profissão sempre foi uma profissão mais voltada aos homens. Hoje, eu sempre faço uma proporção. Quando eu dou aula, às vezes, no primeiro semestre, eu fico ali meio que, vamos ver quantos por cento tem. Já foi 80% homens e 20 mulheres, 70-30. Olha, a gente está quase em pé de igualdade. Já está uns 60% homens, 40% mulheres. Depende da turma, assim, mas já entrou nesse nível aí. Então eu acho que é um mercado que tem muita oportunidade, independente se é homem ou mulher, tem muita oportunidade de trabalho. E a gente vê que o perfil dos alunos, falando então da UPF, é muito filho de produtor. Então o curso de agronomia tem mais de 60 anos. E ele é um curso onde o avô estudou, o pai estudou, o filho. E eu tenho vários alunos onde um aluno estudou e o irmão está estudando agora. Olha então, eu tenho o caso de um aluno que foi meu estagiário, o Jonatas Tonhão, e daí o irmão dele está fazendo agora. Então a gente acha bem legal assim, né? Aí um dia quando eu fiz chamada, eu olhei o sobrenome, você é irmão do Jonatas? Sim, sou irmão. Então é legal assim que você vê que é uma influência da família. Os pais estão ligados ao agronegócio, né? Agricultura, e os filhos acabam fazendo a sucessão familiar, o que é bem interessante, né? Seguindo, é que a afluência do meio, né, Pro? E tu tem uma filha, né, Pro? Isso, eu tenho uma filha de 10 anos. 10 aninhos. E o que tu acha? Vai ter essa influência aí no segmento do agro, já que o pai e a mãe são do meio? O que tu acha? Então, como nós não temos propriedade, nós temos só a estação de pesquisa, ela não vive o agro como um filho de produtor, né? Então, ela ainda não mostra aptidão para a agricultura. É novinha, né? não mostra, assim, o interesse. Mas não necessariamente ela tem que seguir o agro. Obviamente eu ficaria muito feliz e mais feliz ainda se ela estudasse na universidade e fosse a minha aluna, né? Sim. Mas ainda ela não mostra essa aptidão. Mas o caminho que ela escolher, a gente vai ficar muito feliz. E muito, muito, muito feliz se ela escolher o agro. Porque o agro tem muitas oportunidades de trabalho. A gente sabe que hoje, assim, no meu e-mail, pelo menos, que eu me lembro, assim, tem umas 3 vagas. O pessoal pergunta assim, professora, você não tem nenhum aluno para indicar? Então, a gente sempre tenta colocar os nossos alunos da UPF e da agronomia no mercado de trabalho, porque eles já são diferenciados. Porque nós fazemos bastante campo. A UPF é um curso que é muito voltada, né, para levar o aluno para o campo, para mostrar, né, novas tecnologias. Então isso faz com que o aluno seja diferenciado. Então ele tem uma facilidade em conseguir emprego. A maioria dos nossos alunos sai para estágio e tem a oportunidade de ficar no estágio, né, de final de curso. E cada vez mais, né, a gente vê que o Brasil ele está crescendo cada vez mais no setor, né? E essa valorização dos últimos tempos com relação ao agro é muito gratificante. Para a gente que vive o agro, que acaba acompanhando, é um motivo de orgulho, né? Eu acho que assim, é um dos melhores setores, um dos setores que mais cresce. Exatamente. Né? Hoje a gente vê assim, é uma área muito importante, né? O pessoal ressalta muito a área da medicina, mas a gente sabe que é uma área importante, sem dúvida alguma, mas a gente tem que pensar o seguinte, como que os pacientes serão tratados se eles não tiverem comida? Nenhum paciente vai ser tratado, bem tratado, não vai se curar se não tiver alimento. E hoje nós movemos esse setor. E não só o setor de alimento. Tudo que a gente está vestindo aqui, Sim. tudo que a gente comeu durante o dia hoje, a parte de mobilidade, né, energia, a parte, né, de todas as tecnologias envolvidas para a produção, elas estão ligadas ao agro. Eu digo sempre que há um mundo dentro do agro, né? Isso. A gente pensa que, às vezes o pessoal que não acompanha muito, a soja, a plantação, às vezes não tem muita essa noção, mas existe um mundo dentro do agro, vários segmentos, gera muita coisa. Pensando só nas atribuições do engenheiro agrônomo, quantas áreas ele poderia escolher dentro da agronomia? Eu estou trabalhando em uma área, mas ele poderia escolher 50 áreas, desde de gestão, né,
até a parte de beneficiamento de grãos, por exemplo, né? A parte de animal, a parte de legislação. Então, assim, é uma área que tem muita oportunidade de trabalho, muitos concursos públicos, tanto para pesquisa, para extensão, né? Então, tem várias áreas de atuação. As atribuições do engenheiro agrônomo é uma lista infinita, verdade, né? Verdade. Pro, e tu viaja, né, o Brasil inteiro aí, encontrando aí os gaúchos Brasil afora. Eu queria, tu lembra de alguma situação assim que tu queira nos trazer com relação à cultura? Porque eu percebo assim, nós somos gaúcho, né? Então a gente acaba sendo um pouco mais, como eu vou dizer, desbravador, e eu vejo quando eu vou pra fora que eu acabo encontrando um gaúcho, tipo, tem toda aquela hospitalidade, sabe? Como que é em outros estados? Como é que tu percebe isso? Então, quando eu vou bastante para a região de Luiz Eduardo, ali na Bahia, onde tem bastante gaúcho. E aí, quando eu vou rodar com alguns clientes nas lavouras e tal, o pessoal sabe que eu sou do Rio Grande do Sul. Apesar de eu ser goiana, eles... veio do Rio Grande do Sul, pela questão, é gaúcha. E aí, como eu moro aqui já há bastante tempo, o pessoal acaba achando que eu sou gaúcha. E aí sempre no fim do dia, obviamente, tem aquele tradicional churrasco. Então a gente já vai para as fazendas, roda o dia inteiro, no final olhando lavoura, né, olhando a propriedade, e no final do dia, sagradamente, tem que ter um bom churrasco, né, que é típico do receber do gaúcho, né? Que é uma característica muito forte. Então, assim, eu vejo a felicidade que os gaúchos têm em receber outros gaúchos, né, nas suas propriedades e contar como foi a chegada deles. Eles contam com muito orgulho, assim, quando a gente chegou aqui era tudo muito difícil, né? Então a gente já está falando de uma segunda ou terceira geração que já está naquela região, né? O Mato Grosso também. Então eles se sentem muito felizes quando vai alguém do sul para lá. Então a recepção é sempre muito calorosa. Pro, e a sua mãe? Como é que eles moram hoje ainda lá no Goiás? Isso. Meus pais, eles moram em Anápolis ainda, mas o meu pai tem casa aqui em Tramandaí. Então eles passam o verão aqui, quando começa a esfriar, eles vão embora para Goiás. Então, eu encontro com eles várias vezes no ano, então a gente consegue encontrar aqui em Tramandaí, quando eles estão aqui, né, no verão, eles vêm final do ano e ficam até março, abril. E aí, como eu tenho vários trabalhos no Centro-Oeste, eu acabo sempre dando uma passadinha ali, que é bem pertinho de Goiânia, dá 50 quilômetros de Goiânia, então desço ali, vou fazer algum trabalho na região, passo por lá, fico um dia, 2. Em julho, normalmente, eu passo uma semana, 5 dias ali, sempre encontro com eles. E tu tem mais uma irmã, né, que é mais velha, ela faz o quê? Isso, eu tenho uma irmã que se chama Melissa, ela se formou em Química e agora, recentemente, em Farmácia. E ela é também professora universitária. Olha só. A minha mãe era professora também, não professora universitária, mas era professora de primeiro grau, segundo grau. Olha, né? aí o meio que nós estávamos falando, né? O meio influencia. Influencia, né? Eu acho que hoje, assim, a profissão, todas as áreas de formação, a pessoa pode trabalhar no ensino. Já foi o tempo que tinha que ser pedagogo para ser professor. Então hoje, assim, os melhores profissionais do mercado são aqueles que se destacam nas suas áreas, né? E esses podem ser professores. Hoje a gente tem vários cursos online. Hoje a gente tem professores universitários que são, por exemplo, no nosso caso, nós somos agrônomos, né? Temos a nossa formação, mestrado e doutorado, né? Que nos permite, nos habilita a trabalhar também com a parte de licenciatura, e isso faz com que a gente seja habilitado para ser um professor universitário, por exemplo. Mas eu acho que hoje o futuro é cada um nas suas áreas, e quem souber transmitir da melhor forma o conhecimento vai ficar no mercado de trabalho. Até porque, né, se a gente for parar para analisar, o que é o conhecimento se ele não for transmitido, né? De que vale o conhecimento se eu não transmitir? E realmente, assim, a gente está numa transformação que a gente vem comentando em todas as áreas,
principalmente nessa questão de tecnologia da comunicação, né? Onde a gente se tornou os protagonistas de comunicação, de informação, daquilo que eu faço com as redes sociais, né? Exatamente. E usar isso para levar a informação daquilo, das experiências que eu vivo, das experiências que eu passo no meu dia a dia, do meu negócio, para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Acho que isso dá um sentido enorme para nossa vida e para aquilo que a gente faz, né, Pro? Exatamente. Ali na pandemia, depois que a gente gravou o curso, né, Desvendando Fungicidas, eu decidi que eu ia emplacar minha rede social. Por quê? Porque todo o conhecimento que a gente gera nem sempre chega aonde ele deveria chegar. E eu decidi transformar meu Instagram, Facebook, LinkedIn numa forma de divulgar o conhecimento. Então hoje, 2 vezes por semana, eu publico assuntos relacionados à fitopatologia. Eu tento seguir a safra um pouquinho antes para ajudar o produtor. E o meu público é atingir produtores, técnicos e estudantes, né? Seja de agronomia ou curso técnico. Por quê? Porque é uma informação, da forma que eu coloco nas plataformas, é uma informação fácil, acessível e que a pessoa hoje pode ter acesso em qualquer lugar. Então, é uma informação fácil dele ler e assimilar. Eu coloco de uma forma mais simples, mas não de uma forma simplista, né? Mas de uma forma que ele possa entender, assimilar e utilizar a informação. E hoje a gente sabe que antigamente, antes da pandemia, a informação boa, ela não era pública. É verdade. Né? Ela estava ela estava com o pesquisador em uma palestra fechada para produtores. E hoje, quem divulga, a gente recebe tanta coisa em troca das pessoas, tanto feedback, tanto, né, olha, já aconteceu isso comigo, olha, minha lavoura está com esse problema. Eu não tenho problema nenhum em divulgar o material, eu não tenho problema em divulgar o meu telefone para os produtores, porque eu acho que é eles que fazem o nosso negócio girar. Verdade. Né? Quanto mais informação você dá, mais informação você recebe. E a troca de informação é o que faz a pesquisa andar. Com certeza, né? E quanto isso é valioso, né? E é gratificante. Isso. Né? Então eu tenho vários materiais produzidos para os produtores e técnicos. Então eu me sinto muito bem assim quando eles falam, olha, aquele material que você produziu ali me ajudou, né? Me ajudou a identificar uma doença, né? Então é muito gratificante. Ô, Pro, fala aí o seu Instagram. Para quem não segue ainda a Pro Carolina, anota aí o Instagram da Pro. O meu é Carolina Deuner. Carolina Deuner. Então Tudo tá, pessoal, junto. segue aí a Pro. Pro, e voltando um pouquinho assim, ó, qual que vai ser como é que tu vê os teus próximos desafios? Eu já vou lá na frente, né? Porque eu tenho certeza aí que a gente tá sempre um passo à frente. Como é que tu tá ali na carreira da UPF? Tem alguma coisa que tu quer trazer pra gente acompanhar o teu trabalho? Os próximos desafios da Carolina vai ser o quê? Então, nós temos um desafio que é atualizar o nosso curso. Esse já está na lista aí, vamos para o próximo ano aí, quem sabe, trabalhar. Sigo na universidade, né? E eu quero crescer dentro da minha estação de pesquisa, assim. Então, a gente está com um trabalho, já vem com um trabalho muito sério, desde a época que eu trabalhava lá na CCGL, né, Fundacep CCGL. Hoje a gente tem um bom nome no mercado, então os clientes querem estar associados a nós. Nós trabalhamos hoje exclusivamente com a área da fitopatologia, não somos uma estação que trabalha com pragas, plantas daninhas, não. Nossa área é fitopatologia, justamente porque, como eu tenho esse trabalho na universidade, a gente tem que ficar de um certo tamanho por enquanto, para conseguir fazer tudo, dar conta, né? Para dar conta de tudo. Mas a gente está muito firme em todos os segmentos, né? No ensino, na pesquisa com a estação, e acho que é ali que nós vamos crescer nos próximos anos. Legal. Porque, na verdade, um complementa o outro, né, Pro? Que nem a gente estava conversando antes. É importante quando a gente tem essas trocas, como a gente estava falando, né? E o meu trabalho ele vai sendo complementado com o que a gente vai conseguindo trocar, né? Isso. E a gente que está no ensino, a gente
tem uma pesquisa mais refinada, porque a gente está muito ligado aos conceitos básicos da área que a gente atua. Então, muitas vezes a gente vê alguns colegas que cometem pequenos erros assim em alguma montagem de trabalho, experimento, justamente porque não estão ligados ao ensino, né? Então, o ensino nos permite sempre revisitar os conceitos básicos e trabalhar da melhor forma possível com a pesquisa, né? Porque eu não tinha essa noção. Pro, me diz uma coisa, aquele projeto que você comentou antes, que vocês têm ali na UPF, que o produtor pode ter acesso gratuito, como que funciona? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Nós temos o laboratório de fitopatologia ali na Universidade de Passo Fundo, então ele é aberto a toda a comunidade, o produtor pode chegar, levar a amostra, a gente faz a diagnose e faz a recomendação de controle. A gente fica hoje no prédio G3 ali, que é do lado da agronomia, né? O produtor chega lá em horário comercial, nós temos uma laboratorista, a Sinara Cardoso, e ela recebe a amostra, ou quando eu tô lá também eu recebo, e nós temos também os alunos de pós-graduação. Então eles faz parte da formação deles também aprender a receber o produtor, receber a amostra, analisar a amostra. Então isso também faz parte do trabalho dos alunos de pós-graduação. Lembrando que o aluno de pós-graduação, ele está em treinamento. Treinamento para quê? Ou para ser um pesquisador, ou para ser um professor, né? Isso ajuda também, né? Com certeza. Então também é uma oportunidade do aluno ter acesso, né, ao produtor. Além dos alunos de pós-graduação, a gente tem bolsistas de iniciação científica, que são os alunos da graduação. Então, os alunos da graduação também fazem essa formação. Eles podem trabalhar em vários projetos junto com os alunos da pós-graduação, inclusive esse projeto que é um projeto de extensão entre a universidade e a comunidade, no caso, os produtores. E você recebe amostra de todo o Brasil ou mais restrita aqui no Sul? A gente recebe muito aqui da região, mas a gente recebe muita amostra. Como eu visito muitas regiões, então às vezes o pessoal entra em contato para mandar alguma amostra. Olha, eu tô com um problema aqui, lembra aquela área que você visitou? Ou um produtor que já me viu até no Instagram ou conhece o trabalho que eu faço, eles entram em contato para mandar a amostra para analisar. Legal. E aí a gente acaba podendo ajudar também. E a gente pode divulgar para um telefone, se caso o produtor quiser entrar em contato para ter mais informação? Aqui é 54, né? 3316-8154. Esse telefone é direto lá no nosso laboratório. Legal, pessoal. A gente uma mão, né, de duas vias. Isso. Porque ajuda aí o pessoal a se desenvolver melhor, e aí em contrapartida também a pessoa, o produtor que tiver com algum problema também pode receber essa assistência gratuita, né, Pro? Isso aí. Pro, para nós ir encerrando assim, queria pedir para ti dar uma mensagem final para os nossos jovens, né? Porque eu acho que os jovens, eles estão, como a gente comentou, cada vez mais atuantes, e a gente realmente percebe essa atuação e percebe essa paixão cada vez mais maior assim pelo agro. Uma mensagem que tu pudesse dar para o pessoal hoje, qual seria? Bom, hoje o agro, falando então especificamente do curso de agronomia ou da profissão do engenheiro agrônomo, é um curso muito gratificante. A pessoa tem que gostar primeiramente do que faz. É um curso que tem hoje uma boa rentabilidade no mercado, que também é importante para nós, né? E tem muitas áreas de atuação. Hoje o profissional da agronomia, ele precisa ser atualizado, né? Dinâmico, proativo, responsável. Ele tem que ter uma série de características que diferencia ele como profissional, né? Então, ser uma pessoa atualizada, competente, é muito importante, e nunca parar de estudar. O agrônomo que achar que fez a faculdade e nunca mais vai estudar, tá enganado, porque a gente estuda constantemente. Então, é uma área de muito trabalho, mas é trabalho árduo, tem que gostar muito do que faz. Então, primeiramente estude, o jovem, né? Leia, faça um inglês. Hoje é muito importante na nossa área ter um inglês. Eu brinco que nas gerações passadas a gente passou com inglês básico, teve gente que passou sem saber inglês, mas hoje o inglês, ele é fundamental. Eu tenho a minha filha de 10 anos e ela há 4 anos ela já faz inglês, porque eu percebo que
Não tem mais como, não né? tem mais como, porque para se comunicar com o mundo. Então, quem for trabalhar com agronomia, aprenda inglês, seja atualizado, nunca deixe de estudar e trabalhe duro. Mas sabe que essa questão assim da gente não parar, né, achar que, porque antigamente era mesmo assim, tu se formava em uma determinada profissão. Eu quero dizer que não é só pro agro isso, mas vale para tudo, né? E hoje se tu não tiver, eu sou formada em publicidade, por exemplo, ou sou formada em agronomia e era isso aí. Não, hoje se tu não se atualizar e não tá em constante evolução, você está fora do mercado. Exatamente. E isso numa velocidade muito grande, né, Pro? Exatamente. Mas, Pro, eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Foi um bate-papo muito bacana e dar os parabéns por essa trajetória aí de conquistas e de grandes desafios que a gente vê aí que você está evoluindo cada vez mais. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Eu quero inspirar outras pessoas a seguir o caminho do agro, porque é uma bela carreira, né? Uma carreira promissora e de sucesso, e muitos jovens terão a oportunidade de trabalhar nesse nosso agro que é forte. Verdade, então já está inspirando, né, Pro? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo Minuto Cast.